Amém, amém? Glória a Jesus. Quero chamar aqui então o pastor Adriano, que vai estar ministrando a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. Que em nome de Jesus haja unção e graça sobre a tua vida. E oramos para que o teu coração possa estar alinhado com a vontade, com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que cada um que está assistindo receba a palavra do Senhor agora. Em nome de Jesus, seja edificado. Amém, amém. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Graça e paz, igreja. A gente tem vivido tempos, como o pastor falou, tempos complicados. Esse tempo agora de isolamento social, em alguns estados de quarentena, tem sido um tempo difícil, tem sido um tempo árido, que você sabe tão bem quanto eu. É só você ligar a televisão e as notícias elas vêm até você. As notícias boas elas não estão chegando pela televisão, mas a boa notícia ela virá. Então eu vim para cá hoje, nessa noite, pela parte do Senhor, para trazer a boa nova do Evangelho. O Evangelho vem do grego, a palavra evangelho, se você buscar lá, jogar no Google lá, no teu dicionário, evangelho vem do grego, que significa, do grego evangelium, e esse evangelium significa boas novas, boas notícias. E quais são as boas novas, pastor? Você pode estar me perguntando. Talvez, lá na virada do ano, ali, você soltando seus balões, talvez você na sua casa, talvez você não tenha participado da virada do ano aqui nesta igreja, mas talvez na sua casa, onde quer que você esteja, na virada do ano, em dezembro, você teve planos, você construiu sonhos, desejos para essa nova década. Lembra que nós estávamos virando não só um ano, mas uma década. E 2020, ele surgiu como uma mudança de ares. A gente fala 2020 é o ano da visão perfeita. Então, o que nós temos do Senhor, sonhos novos, sonhos restaurados, tudo isso surgiu lá em dezembro. Em dezembro você tinha gerado isso no seu coração, o Senhor gerou no seu coração, porque a palavra de Deus diz que o Senhor tanto faz o querer quanto o efetuar. Então esse querer veio do Senhor para as nossas vidas. Veio para o meu e para o seu coração, sonhos, planos, desejos, metas de um futuro melhor, um 2020 melhor. Quem sabe esse ano vai ser tudo melhor na minha família vai ser restaurada, meu trabalho vai ser próspero, tudo que eu colocar as mãos esse ano vai prosperar. Tudo vai prosperar, tudo vai de vento e popa. Eu vou jogar minhas sementes e vou colher 100 por 1. Vou botar nem 10 e 20 por não. Vai ser do melhor para o melhor. Uma palavra que o nosso pastor Newton pregou aqui, né, neste local. Daí para melhor. Daí para melhor. Então, essas eram as nossas perspectivas lá em dezembro. As nossas perspectivas eram de um futuro cada vez melhor. Então veio um dia, então veio a noite, e aí chegou Covid-19. E aí vieram essas mais notícias, e aí vieram tantas notícias difíceis. Quem sabe, você lembra Jó? E veio o seu servo e falou, começou a falar, e veio aquelas más notícias, depois vieram outras más notícias, e aí vieram. E assim aconteceu com a gente, vieram, a China está infectada, e daí foi para a Itália, a Espanha passou a Itália, passou a China, e Estados Unidos, que passou todo mundo, e aí vem o Brasil. E aí você encontra grupos, divisões, dissensões políticas aqui no país, e aí a igreja como fica? Como ficam nós pastores, como ficamos nós? Como que a gente gera fé em cima de algo que a gente não viu? Mas o que é a fé que está escrito lá em Hebreus 11? É certeza das coisas que não se veem e o firme fundamento daquilo que se espera. E é isso que foi gerado no meu e no seu coração, no coração do pastor Newton, no coração do pastor Luciano, gerado nos corações desta igreja, da igreja como um todo, de um novo futuro, de planos e sonhos
para esse 2020. Mas as notícias não foram as melhores. E aí você ligou o Jornal Nacional, e você ligou outros jornais, e aonde quer que você ligue o seu jornal, aonde quer que você ligue a televisão, vai estar falando um único assunto: Covid-19. Covid na política, Covid nas novelas, Covid tudo, no futebol, Covid em qualquer local, um único assunto. Então vai chegando uma hora que aquilo vai ficando cansativo. E não bastasse isso, alguém chega para você e cerceia seu direito de ir e vir. E alguém fala para você: fique em casa, por seu bem, fique em casa. E aí vai gerando aos poucos e aos poucos dentro de nós, de cada um de nós. Foi gerado em mim, talvez tenha sido gerado em você, quem sabe. Então vai gerando o quê? Uma incerteza, vai gerando uma dúvida. Será? Como que será? Será que eu vou estar dentro desses que estão falando que é a quantidade dos milhares que estão morrendo? Será que eu vou ser um desses? Quantos de nós já não paramos para pensar? Quantos de nós já não tivemos essa ideia? Mas a boa nova, como diz lá no Evangelho, a boa nova, os discípulos lá no início, eles chamaram de boas novas no grego, porque eram as boas notícias. Quais eram as boas notícias? Era a vinda do Rei dos Reis, a vinda do Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a boa notícia. Jesus veio, o reino é chegado, o reino está entre nós. E o reino é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas aí como é que fica, pastor? Cadê a justiça? Aonde está a minha paz? E aonde está? Eu não estou sentindo nem o Espírito Santo. Quantos não tem, por não estarem vindo para cá, para a igreja, muitas vezes negligenciaram com a oração, e até o Espírito Santo agora parece tão distante. E se isso tem sido uma má notícia para mim e para você, a boa notícia que o Senhor tem para mim e para você é que Deus está no controle. Repita comigo aí em casa: Deus está no controle. Mais uma vez, Deus está no controle. Terceira vez para ratificar: Deus está no controle. Nós temos a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Ah, pastor, talvez você pense: mas pastor, a minha empresa está correndo risco de fechar. Eu vi várias empresas fechando. Várias pessoas, amigos meus, talvez você que está vendo aí pela TV, pela internet, pela sua rede social, talvez você tenha perdido o seu emprego em consequência dessa situação toda calamitosa, dessa pandemia mundial, que não é algo daqui do Brasil, mas é algo mundial, global. E aí você pensa assim: mas pastor, e agora? Quais são, diante do que tudo que o senhor falou, quais são as boas novas? Quais são as boas novas? A boa nova é que ainda há tempo. Se eu tivesse que colocar um texto, um tema para essa pregação de hoje, é: ainda há tempo. Há tempo para você recomeçar. Está batendo teu coração, irmão? Irmã, está batendo teu coração? Ainda há tempo. Você está respirando? Tem fôlego de vida? Ainda há tempo. Enquanto você tiver teu coração batendo, pulsando na sua veia, o sangue correndo, ainda há tempo de recomeçar. Ainda há tempo de fazer nova todas as coisas. Como diz a palavra: eis que farei novas todas as coisas. Ainda há tempo de recomeçar. Talvez eu esteja pregando ante a época. Talvez eu tenha vindo aqui como um profeta do Senhor para você. Como um profeta de Deus para você. Porque, na verdade, a pandemia não acabou. Mas eu venho aqui nessa noite falar como se ela já tivesse passado. Eu não vou pregar sobre pandemia. Eu vou falar o que você tem que fazer agora, que acabou a pandemia. E agora? Como que vai ser? Ainda há tempo, pastor? Mas a minha empresa fechou, a minha empresa está com dificuldade, o meu emprego eu perdi, a crise, eu não estou conseguindo pagar a conta. Como que há, pastor? Como que há? Ainda há tempo. Dá tempo, irmão. Dá tempo.
creia, dá tempo. Então eu vou compartilhar com vocês alguns caminhos que a gente pode trilhar e deve trilhar para que a gente consiga, assim que a gente passar por essa situação. Escuta bem o que eu estou te falando. Eu estou te dando norte, talvez para daqui a algumas semanas, talvez para daqui a algum mês. Futuro. Não sei exatamente o tempo. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Mas o que eu venho da parte do Senhor falar para você não é quando vai passar coronavírus. Isso aí vocês têm na televisão. Não foi para isso que eu vim, não. Eu vim aqui para falar da parte do Senhor para você, que ainda há tempo para você recomeçar a sua vida. Aqueles sonhos que você julgou que morreu, talvez aquela confusão no seu casamento, talvez você não acredite mais no seu casamento, talvez você está desiludida com o seu casamento e pensa assim, pastor, já era, para mim já chega, não dá. Eu digo para você, irmã, dá tempo para recomeçar. O seu casamento ainda tem tempo para ele recomeçar. O ano está só começando, nós estamos ainda em abril. Faltam 8 meses ainda para terminar este ano. E quanta vida você e eu ainda não temos pela frente? Dá tempo para recomeçar. Dá tempo para a gente fazer de novo o novo do Senhor em nossas vidas e permitir que Ele venha com a soberania dEle em nossas vidas. Mas o grande problema, diria para você que talvez o grande motivo de muitas das nossas derrotas tenham sido simplesmente pela nossa incapacidade, a nossa falta de pedir perdão a Deus pelas nossas próprias atitudes. Corrigir, nos realinhar e caminhar debaixo da soberania de Deus. Nós dizemos que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E se Ele é Senhor dos senhores, por que eu e você ainda fazemos o que nos dá na cabeça? Se Ele é Senhor dos senhores, por que muitas vezes Ele não está sendo Senhor sobre os seus caminhos, sobre as suas orações, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos? Porque ainda falta o quê? Para começar esse caminho, primeira coisa que eu vou falar com você, nós precisamos nos humilhar no Senhor, pedir perdão ao Senhor, nos realinhar e falar, Pai, me perdoa, Senhor, me perdoa, eu estava cheio de argumentos, cheio de pensamentos, e trilhei, falei e agi errado, mas hoje eu arrependido estou, hoje eu volto, quero me realinhar contigo, e entendo a sua soberania para a minha vida. Tenta fazer isso e você vai ver esse caminho mudar, você vai ver o renovo de Deus na sua vida. É isso que o Senhor tem falado para mim. Hoje, eu estou falando para você o que o Senhor falou para mim. O caminho, vou dizer alguns caminhos para você. O primeiro momento, falo para você, recomece recebendo o perdão de Deus. Provérbios, eu queria que você colocasse aí, você abre a sua Bíblia, por favor. Provérbios 16, versículo 25. Abra por gentileza, Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final ele conduz à morte. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final ele conduz à morte. Muitos de nós começamos algo na nossa vida, a gente começou alguma coisa nessa vida nesse ano, a gente tinha planos para esse ano, e a gente falou, não, é isso aqui. Eu tenho muita experiência, é isso aqui. A gente seguiu, começou trilhando baseado nos nossos sonhos, não, o relacionamento é isso aqui. Talvez você estava em janeiro falando, não, essa é a mulher de Deus para a minha vida. Esse é o homem de Deus para a minha vida. Você que estava namorando jovem. Não, você que estava sonhando com uma pessoa e de repente o seu namoro até já acabou. Talvez o seu relacionamento, Deus tenha mudado isso na tua vida. E você talvez muitas vezes não está entendendo o que é isso. O que é isso? E aí, o que eu venho dizer para você é o seguinte, recomece recebendo o perdão de Deus. O que eu e você precisamos para sair desse caminho, o primeiro caminho é quebrantar o nosso coração. É que a gente deixe os argumentos de lado e recomece quebrantando o nosso coração.
que eu e você, deixemos de lado todos os nossos argumentos. Ah, mas Senhor, como pode? Mas Senhor, mas... Deixa os argumentos de lado e recomece recebendo o perdão de Deus. Recomece recebendo: Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não tinha maturidade para entender. Senhor, eu julguei ser aquilo o melhor. Eu entendi que era o melhor, mas hoje eu vejo que não é o melhor. Recomece recebendo o perdão de Deus. Deus vai te perdoar. Deus é misericordioso. E a boa notícia nessa noite é que Deus acredita em mim e você. O Senhor acredita em mim e você. Davi foi assim. A Bíblia chama ele o homem segundo o coração de Deus. Mas ele foi um homem que errou bastante. Mas ele acertou mais do que ele errou. E esse é meu desejo, acertar mais do que eu erro. E quantas vezes eu e você, nós muitas vezes insistimos em alguns erros. A gente erra bastante. Quantas vezes e muitas vezes a gente fere justamente as pessoas que a gente mais ama. Qual o primeiro passo? Então, abra comigo, por favor, em 1 João 1:9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel em perdoar, Deus é fiel em purificar. E será que a gente confessa? Será que você tem confessado a Deus? A palavra diz: se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar as nossas injustiças. Ele não só perdoa pecados, mas como Ele purifica a injustiça. Mas nós estamos sendo transparentes em pedir perdão para Ele, confessar os nossos pecados. Quando a gente fala de Davi, a gente fala de Davi que era um rei, era um adorador, um homem cheio do temor de Deus. Mas Davi tinha um princípio. Se você estuda a vida de Davi, você vê que Davi tinha um princípio. Ele era um adorador, ele era um rei, mas acima de tudo, ele se quebrantava. Davi, ele era um homem que tinha um coração quebrantado. Ele tinha um coração quebrantado. Eu quero viver coisas novas. Eu quero viver cada dia que o Senhor está preparando para a minha vida desse ano de 2020. Mas eu preciso, repita comigo, por favor, eu preciso começar recebendo sempre o perdão de Deus. Eu e você precisamos começar recebendo o perdão de Deus. A gente precisa desse perdão para começar qualquer coisa. Precisa. Vamos para Mateus 26, 6, diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 6, diz: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. São um parêntese que lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 3, ele diz que esse perfume caro era feito de nardo puro. É só um parêntese. E derramou esse perfume sobre a cabeça de Jesus. E aí eu abro o segundo parêntese, porque quando a gente lê esse versículo em no Mateus 26, ele fala que derramou sobre a cabeça de Jesus. Mas se você ler o mesmo texto em Marcos 14, ou em Lucas 7, no 36, vai dizer que ela derramou aos pés. Houve contradição? Não, só houve, o mais importante daqui, ela derramou um perfume muito caro, feito de nardo puro, sobre Jesus. Se foi sobre a cabeça, depois os pés, sobre os pés, depois a cabeça, o mais importante é que ela derramou esse perfume caro sobre Jesus. Ela se quebrantou, e ela perdoou. E qual foi a consequência disso, irmão? Qual foi a consequência disso?
no versículo 13, repara no versículo 13. No versículo 13 de Mateus 26, diz: onde for pregado o evangelho, eu quero que fale o que essa mulher fez. O quebrantamento de Deus, nosso quebrantamento a Deus, o nosso quebrantamento, o que Deus ensina aqui, há tempo para recomeçar, mas é necessário que você se quebrante ao Senhor. Entenda o quebrantamento de Deus, o quanto aproveite esse tempo que você e eu estamos em casa. Se você realmente está em casa, em isolamento social, em quarentena, aproveite esse tempo para buscar mais ao Senhor. Aproveite esse tempo para pedir ao Senhor: Senhor, me mostra o que eu preciso mudar. Me mostra, Senhor, ver se há em mim algum caminho mau. Não é isso que está lá no Salmo? Senhor, me mostra, vê se há em mim algum caminho mau. Então, há tempo de recomeçar. Muitas vezes a gente fica com argumentos. A grande dificuldade desse perdão é que muitas vezes eu e você, a gente cria argumentos. Ah, mas Senhor, foi a mulher que tu me deste. Lembra Lembra? Adão e Eva? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Argumento. O Senhor não quer argumentos. O Senhor quer quebrantamento. Quebrantamento, mudança de vida, mudança de caráter, começa por quebrantamento, mudança daqui de dentro para fora. Como aquele hino que fala, de dentro para fora, vem queimar em mim, de dentro para fora, começa a mudança aqui dentro. E quando é gerado aqui dentro, aí sim começa a ser externado fora. Mas tudo vai recomeçar a partir do momento que eu me quebrantar ao Senhor. O segundo caminho que eu vou te ajudar, que o Senhor falou para mim, é recomece com novas atitudes. A gente que já passou pelo Celebrando a Recuperação, aqui na igreja a gente chama de CR, em outras igrejas também. O Celebrando a Recuperação, a gente tem um dos princípios que a gente aprende, ele diz que o princípio da insanidade. O princípio da insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Esse é o princípio da insanidade. Então, se você quer uma mudança na sua vida para 2020, se você quer uma perspectiva de melhora para a sua vida física, espiritual, emocional, sentimental, financeira, primeira coisa que eu falo para você, recomece com novas atitudes. Mude as suas atitudes. Muitas vezes, muitos de nós ainda estamos fazendo as mesmas atitudes, indo nos mesmos locais. Talvez você que está me vendo pela rede social, talvez em algum momento você já participou, você já ficou tão incendiado na presença do Senhor. Talvez você já cantou, talvez nesse altar ou em outros altares, talvez você já louvou o Senhor. Talvez o seu coração já fervilhava, e hoje, essa questão de fervilhar no Senhor para você possa ser uma coisa tão distante. Tão distante. E aí, hoje, você frequenta outros lugares, se relaciona com outras pessoas, fala outras coisas, ri de outras coisas. O seu mundo está sendo outro. E você que muitas vezes sente vontade de recomeçar a sua vida. Muitas vezes o acusador fala para você, já era, não dá mais tempo. E a boa nova do Senhor para a sua vida nessa noite é, ainda há tempo de se reconciliar com o Senhor. Há tempo de restaurar a sua vida. Há tempo, irmão, há tempo. Quanto tiver coração batendo, fôlego de vida, há tempo de se restaurar. Há tempo de se quebrantar. Há tempo de se deleitar no teu quarto. Como diz lá em Mateus, entra no teu quarto, fecha a porta. Se você não tem um quarto que você tenha privacidade, entra no teu banheiro, meu irmão, minha irmã. Fecha a porta e fala com o Senhor.
talvez de pé mesmo, o Senhor não se importa como que você vai fazer. Fala o seguinte: Senhor, muda a minha vida. Eu acreditei no que aquele pastor falou, ainda há tempo para mim, Pai. Eu quero mudança de vida, ainda há tempo, então me ajuda. Se isso é verdade para a minha vida, eu quero mudança. Então eu digo para você, recomece com novas atitudes. Efésios 4, abra comigo, por favor, Efésios 4, versículo 24. Efésios 4, 24 diz assim: revista-se a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Revestir. Novas vestimentas, novas vestes. Você vai trocar aquela veste e vai colocar uma nova veste. Eu tenho que mudar as minhas atitudes. Eu preciso mudar as minhas atitudes. O problema é que muitas vezes a gente fala muito. A gente ora muito. A gente frequenta muitas vezes a igreja, mas a gente não tem mudança de atitude. Então, para você que ainda muitas vezes sente que isso é uma batalha, é um muro que te atrapalha, que te derruba, eu digo para você o seguinte: nessa noite, eu venho do Senhor, da parte de Deus, para falar para você o seguinte: recomece com novas atitudes. Ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de transformar a sua vida. Ainda há tempo de crescer e prosperar no Senhor. Ainda há tempo, meu irmão. O terceiro passo que eu queria compartilhar com você é: recomece com fé. Hebreus 11, 1, o escritor dos Hebreus diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que a gente ainda não está enxergando. A certeza do que eu espero. O que eu espero para 2020, pastor? Eu espero que minha vida mude. Eu espero conquistar um novo emprego. Eu espero que minha empresa prospere. Se minha empresa fechou, eu quero que ela reabra em abundante graça e prospere. Se minha vida espiritual está morna, eu quero que ela aqueça ainda mais. Eu quero que ela fervilhe na presença do Senhor. Eu quero mais abundante graça. Eu quero andar em santidade. Eu quero que minha vida seja transformada. E aí, como que eu vou conseguir isso se eu não tiver fé? A palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, a certeza daquilo que esperamos é fé. Não é viagem, não. Ah, o pastor está viajando. Não é viagem, não. O Covid vai passar. O Brasil vai prosperar. A sua vida espiritual vai melhorar. Essa igreja vai estar abundante durante esse ano, você vai ver. Está gravado? Grava isso aí, esse pedaço. Essa igreja vai prosperar, a sua vida vai prosperar, a sua vida espiritual vai mudar, vai ter mudança na sua vida, meu irmão. Sabe o que é isso? É Hebreus 11, é certeza daquilo que esperamos. É fé, não é dúvida. E a prova de coisas que a gente ainda não está enxergando. Eu não enxergo ainda as mudanças que vão acontecer na sua vida. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Você não sabe o que eu já passei. Sim, irmão, eu não sei o que você passou. Mas uma coisa eu posso falar. O Deus que eu sirvo diz para você, ainda dá tempo. A gente precisa recomeçar com fé. Vai fluir, irmão. Vai acontecer. Vai acontecer, Jardim América. Anota isso, Jardim América. Vai fluir. Vai fluir. Meus filhos vão ser cheios do poder de Deus. Sim, meu casamento vai ser abundante na manifestação do poder de Deus. Sim, a cada dia, todos os meus planos vão se cumprir na presença do Senhor.
Os planos e sonhos que foram gerados de Deus em minha vida, aqueles que vierem aliados com o desejo e a vontade dEle, vão se cumprir na sua vida. Fala isso para Ele. Fala isso para Ele, irmão. Fala agora. Fala agora, irmão. Fala assim: eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. Tem dificuldade de chamar de Deus de Pai? Tem problema, eu creio, Deus. Tenta agora. Fala aí comigo: eu creio, Deus. Repete comigo: eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Fala para Ele. Recomece a sua vida nessa realidade. Isso precisa arder dentro de nós, constantemente. Enquanto eu e você, a gente tiver fôlego de vida. Enquanto eu e você, a gente tiver essa esperança. Dá tempo. Dá tempo. Quarto passo que eu queria compartilhar com vocês é: recomece com planejamento. Muitas das nossas batalhas, muitas das nossas derrotas nas nossas batalhas que a gente já viveu, muitas vezes é porque a gente não planejou. A gente não sentou e calculou. Né? Lá vou abrir aqui a palavra. Lucas capítulo 14, versículo 28. Abre aí, por favor. Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem algum dinheiro suficiente para completá-la? É Jesus que está falando. Antes de você fazer alguma coisa, calcule. Priorize. Recomece com planejamento. Priorize. Priorize na sua vida. Você que é casado, priorize o seu casamento. Às vezes a gente fica nessa vida, nessa mesma batalha. Trabalha. Talvez você passou o ano passado inteiro e não levou sua esposa no cinema uma única vez. Talvez você não foi para a praia com seu filho uma única vez. Não viajou. E será que foi mesmo por falta de dinheiro? Prioridades, irmãos. Recomece agora, 2020. Recomece a sua vida com planejamento. Planeje a sua vida. Priorize a sua vida. Muitas vezes a gente vê analistas financeiros falando de reserva, que você tem que ter uma reserva mínima. Eles falam, na gente é quase que utopia, é muito difícil para a gente, mas não é impossível de você ter uma reserva de 6 meses à frente, porque caso venha uma pandemia, uma situação extrema, isso eu já ouço desde minha época de faculdade, há 20 anos atrás, que você deveria ter 6 meses do seu salário guardado, sem mexer. Porque em caso de perder o teu emprego, em caso de ter alguma doença, em casos extremos, você usaria 6 meses para os próximos 6 meses. Isso os analistas financeiros te falam. Mas é fácil, pastor? Não, eu não tenho. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes o que tem, a gente recebe o pagamento, dá o dízimo, paga uma contra a outra. Muito difícil, não é, irmão? Mas planejamento. Prioridade. Priorize, irmão. Priorize a sua vida. Priorize a sua vida. Priorize. Você que é jovem, você que é jovem já trabalha, não sai gastando, não. Guarda um dinheiro, irmão. Guarda um dinheiro. Você não vai ficar com seus 20 e poucos anos a vida toda. Escuta o que eu estou te falando. Você não vai ficar com seus 20 e poucos anos a vida toda. Lá na frente você vai querer casar. Você vai morar onde? Na casa do seu pai? Você vai querer construir na casa de cima? Depois reclama da falta de privacidade, dos problemas? Quem mora em cima sabe do que eu estou falando, das dificuldades. Embora, amém, seja bênção. É um caminho? Sim. É de Deus? Muitas vezes? Sim. Não sou contra, não. Mas o que eu falo para você é o seguinte: quantas vezes
Os jovens trabalham e não conseguem guardar, não conseguem juntar, porque você gasta. E aí você vai ter uma roda de amigos que vão estar lá. Lembra do filho pródigo? A palavra pródigo significa esbanjador. Esbanjador é aquele que gasta sem limite. Não é um cartão sem limite, não. É a pessoa que não tem limite. Ela vai gastar até e acabou. Esse é o pródigo. A pessoa pródiga é aquela que é esbanja, ela gasta sem limite. E isso foi o que o filho fez. Ele gastou todo o dinheiro da herança do pai. Então, priorize, meu irmão. Priorize. Muitas vezes você trabalha, compra comida e trabalha. E você vive para trabalhar e pagar a tua comida. Quem trabalha por comida é o quê, irmão? Escravo. Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, algo está errado na nossa vida. Dá tempo de recomeçar? Dá tempo de recomeçar. Boa nova do Senhor para mim e para a sua vida. Dá tempo para a gente recomeçar em 2020. Escuta, a pandemia vai passar. E quando passar, quais vão ser as suas desculpas para continuar sendo pródigo, esbanjador? Quais são as suas desculpas para você não priorizar no reino de Deus? Quais são as suas desculpas? A gente muitas vezes falava que não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler a palavra, e o Senhor freou, puxou o freio de mão, fez o mundo parar. Agora, ninguém no planeta tem a possibilidade de falar que não tem tempo, porque agora está todo mundo em casa. Todos nós temos tempo. Agora, essa história de não tenho tempo, não é mais verdade, porque o Senhor agora nos deu tempo. Só eu posso falar por mim. Eu ganhei, hoje eu tenho quantificadas 3 horas por dia. Todos os dias eu tinha pelo menos 1h30 para ir, 1h30 para voltar de deslocamento para o meu trabalho. E hoje, só nisso, eu ganhei 3 horas. O Senhor vai respeitar a sua decisão. E vai chegar um momento que você vai crescer de glória em glória, até se tornar um dia perfeito. E nesse momento você vai ter uma outra pessoa para você discipular. Porque todos nós fomos chamados para evangelizar, falar de Jesus para alguém. Talvez seja meio difícil para algumas pessoas ainda discipular outros. Se isso é uma realidade na minha e na sua vida, o pastor nos deu diretrizes para a gente começar nesse ano. Antes do coronavírus, muito antes, meus irmãos, de coronavírus aparecer, o pastor dessa igreja aqui já tinha falado, a meta para esse ano de 2020 não são os núcleos familiares mistos, são as pessoas nas suas casas. Eu quero famílias dentro das suas casas, servindo e adorando ao Senhor. Eu quero as famílias mais próximas dentro de casa. E Deus falou dentro de casa. Amém. E tudo dá graças. Então, você que sabe que assim que acabar a pandemia, você pode, dentro da sua meta ministerial, abrir a sua casa. A irmã Dulce, aqui do lado da igreja, durante muitos anos abriu a casa dela. Várias outras pessoas aqui abriram suas próprias casas. Hoje a irmã Dulce já discipula outras pessoas. Mas quantos e quantos nos foram os anos que ela muda ficava? E que outras pessoas passavam por lá, ministrando e pregando o evangelho na casa dela. E o que ela fazia é abrir o coração e abrir a porta da sua casa. Metas ministeriais claras. Em quinto lugar, recomece. Em quinto e último, para terminar, recomece com gratidão. Vamos abrir, por favor. Abre comigo, por favor, Jó, capítulo 1, versículo 20. Jó, capítulo 1, versículo 20. A história de Jó, você conhece. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua propriedade, ele perdeu seus bens. Mas apesar disso tudo, no capítulo 1, versículo 20, ele diz: ao ver isso, Jó levantou-se,
rasgou o manto. Olha o desespero dele frente à situação. Ele rasgou o manto. Prostrou-se no chão em adoração. Como que você está se prostrando nas suas dificuldades, meu irmão? Meu irmão e minha irmã, como que você está se prostrando diante das suas dificuldades? Você está triste? Você está reclamando? Você está murmurando? Como que você está se prostrando diante das suas dificuldades? A palavra de Deus diz que Jó se prostrou em adoração. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso recomeçar. Eu e você, nós precisamos recomeçar num caminho de gratidão. Num caminho onde nós somos gratos o tempo todo. Está tendo coronavírus? Amém, tudo dai graças. Estão morrendo muitas pessoas, 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu e minha família não seremos atingidos. Em tudo dai graças. Clama o Salmo 91, irmão. Clama. É a palavra que você vai clamar, não é a mim. E acima de tudo, recomece com a soberania de Deus. Lembra lá do primeiro? Recomece pedindo perdão a Deus. Que lembra que eu falei que muitos dos nossos problemas são porque nós não reconhecemos a soberania de Deus, não nos arrependemos, não nos humilhamos, nos quebrantando na presença de Deus. O quanto que falta, meu irmão, para eu e você, para a gente nos humilhar, nos quebrantar na presença de Deus e falar: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda, Senhor, mas em tudo eu vou te dar graça, em tudo eu sei da sua soberania, em tudo eu sei da sua plenitude, Senhor. Quantos de vocês estão prostrados? Como você tem se prostrado, meu irmão? Nessa noite, repita comigo: dá tempo de recomeçar. Mais uma vez, dá tempo de recomeçar. Mais uma última vez, dá tempo de recomeçar. Recomece, irmão. Recomece. Creia no que o Senhor tem falado essa noite. O Senhor falou nessa noite. Eu creio que o Senhor falou comigo. E eu creio que o Senhor falou contigo. Recomece. Recomece. Recomece com gratidão, recomece com planejamento, recomece com novas atitudes. Ainda dá tempo.